Uma imobiliária com um time engajado, corretores com alta performance. Quem nunca desejou na vida ter uma imobiliária assim? Seja bem-vindo a mais uma live da Maratona Broker Hunter. E eu sei que você tá ligadinho aí porque é só conteúdo federal. E hoje não vai ficar por baixo, inclusive vai ficar muito por cima, porque eu tô trazendo uma pessoa ultra, mega especial. Uma amiga que eu fiz em uma mentoria, onde eu fui na Califórnia, uma mentoria chamada Silicon Valley. A gente ia até lá e a gente passava lá 2, 3 dias descobrindo inovações, e eu fiz muitos amigos, e uma que eu fiz foi a Andrea Armelin, que é a nossa convidada. Queria convidar agora todo mundo que está participando dessa live aí, escreve aí, ó, bate palminha virtual aí para Andrea Armelin. Seja bem-vinda, minha querida. Se apresenta aí pro pessoal. Obrigada, Rodrigo. Muito bom te rever. Então, eu sou a Andrea, né? Nos conhecemos lá no Vale. Atualmente, sou sócia de uma startup, estou dedicada aí a mentorias de liderança, enfim, acabei me focando, né, naquilo que eu acho que eu posso dar de melhor aí para as pessoas, que é olhar para gestão de pessoas e liderança aí dos times. Legal. E quando eu conheci a Andrea, a gente bateu muito papo sobre a construção de times de alta performance. Ela daqui a pouco vai falar no currículo dela aí, que eu vou dar o espaço para ela falar. Mas ela é especialista em recursos humanos, em pessoas. É, Durante toda a trajetória dela, basicamente, ela criou times de alta performance. E ela vai dividir com a gente aqui algumas práticas que donos de imobiliárias precisam ter. Não estou falando que é assim, é uma alternativa para você, não. Você que não está vendendo ou está aquém daquilo que você considera que é capaz de fazer de resultado, pode ter certeza que os fatores que a Andrea vai te entregar hoje aqui, e sempre quando eu convido alguém, eu falo assim, pessoas, tem como trazer algo prático? E a Andrea falou assim, cara, eu sou uma dessa que vou trazer algo prático. Então eu vou deixar ela relatar agora esse currículo dela, o que ela fez, por onde ela passou, e a gente vai entrar num conteúdo muito, muito, muito legal sobre desenvolvimento de um time. E não importa se é time de vendas, não importa se é time administrativo. Acho que o que ela vai passar aqui vai te dar clareza para você ter uma imobiliária de alta performance. E aí ela vai validar o que eu estou falando aí, sim ou não, dona Andréia? Isso aí, sim, vamos tocar Começa isso com o aí. seu currículo aí para o pessoal, por onde você passou e o que você fez, e aí começa a entregar para nós aí. Então, claro. Então, minha experiência, na verdade, eu comecei a minha carreira na área de negócio, né? Depois, à medida que fui fazendo a minha faculdade de administração com ênfase em recursos humanos, eu me apaixonei pela área e acabei fazendo essa migração para a área de RH. Então, talvez por isso, talvez esse meu viés, assim, sempre de ligar aquilo que o RH entrega com a necessidade do negócio, né? E não o RH pelo RH. E aí, enfim, acabei passando por grandes empresas, acabei também fazendo algumas especializações em psicologia organizacional, em gestão e inteligência competitiva. Estou agora finalizando o meu mestrado em gestão e negócios. Então, acho que eu fecho com chave de ouro esse primeiro, digamos assim, passo aí de acadêmico, que eu acho que complementa bastante a prática, né? Que eu acho que as duas coisas têm que estar aliadas, acho que só uma coisa ou só outra talvez fique capenga, né, na nossa E eu acho experiência. que é o que a gente vê muito, né? Principalmente nessa área administrativa, na área acadêmica, a gente observa muitas pessoas que estudaram muito tempo, mas que na hora do campo de batalha, talvez não tenham o traquejo de implementar toda a teoria, né? E acho que esse é o grande lance que você acabou de falar. E você que está vendo essa live agora aí, gente, ó, enche de pergunta aí, pelo amor de Deus. Eu adoro responder pergunta. André vai estar respondendo pergunta também. Enfia o dedo aí nesse teclado aí e começa a perguntar. Se você faz parte de uma imobiliária, já manda o link dessa
live aqui pro gestor, pro dono da imobiliária, coloca lá no grupo da imobiliária. Você que é dono, já dá um like, se inscreve aí, porque o que ela vai mostrar é exatamente isso que eu estou acabando de afirmar. O mundo acadêmico, ele traz teoria, mas na hora que a gente vai para o campo de batalha, o combate é bem diferente. E o legal da Andréia, por toda a história que eu conheci dela, das ideias que nós trocamos lá na Califórnia, e depois de acompanhar ela no Instagram dela, também vou deixar aí depois o Instagram dela aí nos comentários ou na descrição do vídeo para você seguir. Já olha aí, dá uma olhada aí, já segue a Andréia. Eu pude avaliar, poxa, a Andréia tem um campo de batalha bem legal, né? Tem uma validação de trincheira muito legal. E por isso que ela está aqui hoje. E a gente vai falar do que hoje, Andréia? O que você vai trazer hoje para essas pessoas que estão aqui envolvidas no segmento imobiliário? Boa parte são donos de imobiliária, outra parte são gestores de imobiliária e que, na prática, com o conhecimento teórico e validado na prática, ele aplicando isso que você vai falar, ele vai ter uma melhora de performance e um resultado melhor. O que nós vamos falar hoje aí? Legal. Hoje eu trouxe para a gente falar de construção de times de alta performance, basicamente 3 pilares para a gente conversar, que eu acho que são pilares aí essenciais para qualquer construção de time. Um primeiro pilar sobre como que a gente escolhe esse time, um segundo pilar sobre como a gente desenvolve e um terceiro pilar sobre como a gente engaja. Então, nós vamos passar por esses 3 pilares aí, e à medida que a gente avançar também com algumas dicas que eu vou dando ali para a prática também desses donos de imobiliárias, gestores de equipes aí. Agora é a hora. Então, se você tem dúvidas aí, à medida que você vai ouvindo, enfia o dedo nesse teclado aí, faz pergunta, já deixa seu like aí. Inclusive, inscreve aí no canal. Ó, já tá aparecendo aí, ó, inscreva-se no canal. Ativa aí as notificações. Porque são conteúdos exclusivaços. Lembrando que nós estamos na Maratona Brook Hunter, que é uma sequência de lives para o nosso evento Escalada Imobiliária. Se você não está inscrito no Escalada Imobiliária, você já precisa olhar aí no link da descrição e já se inscrever, tá? Escalada Imobiliária é uma semana exclusivaça, onde a gente é dedicado ao segmento imobiliário. Complementando aqui o que a nossa querida Andréia falou, a parte de recrutar, desenvolver e engajar. Recrutamento, André, você sabia que no ramo imobiliário, porque eu falo com propriedade, porque já tive imobiliária, já geri mais de 500 corretores, o maior desafio, acho que não seria o maior, eu me enganei na palavra, mas um dos grandes desafios é recrutar. Por quê? O gestor imobiliário e o dono de uma imobiliária, ele vem de um empreendedorismo. E no empreendedorismo a gente vai muito no braço, não vai muito na gestão. E aí o que acontece geralmente? Como a gente não sabe os processos que você vai mostrar agora, uma parte, e que a gente vai ver nessa maratona de lives, é normal que ele também exerça o braço do empreendedorismo para recrutar gente. Então, assim, no braço mesmo, no gogó, ele pega ali, vamos lá para a imobiliária, vamos vender. Então, a pessoa não tem fit nenhum com vendas, não tem nenhuma aderência para comportamental ou de desenvolvimento pessoal para o lado de vendas. E o que eu mais vejo, ele recruta mal, ele investe muito tempo, muita energia, porque essa pessoa vai sugar ele. E um tempo depois, em média de 10 a 20 dias, essa pessoa vai olhar para ele e vai falar, cara, não era bem isso que eu queria para a minha vida. Ele perdeu um tempão da vida dele, a pessoa perdeu um tempão da vida dela, fica todos frustrados. E o que eu mais ouço são donos de imobiliário falando, cara, não vou mexer com esse negócio de equipe não, pelo amor de Deus, já cansei. No mercado não tem gente, é difícil ir formar e tal. E é justamente que eu falei assim, cara, André tem que vir mostrar para nós esse triozinho, né? Recrutar, desenvolver e engajar. Então eu vou dar agora a oportunidade para você. Deve ter um botãozinho aí que a gente acabou não falando, né? Mas nesse painel que você tá, tem um botãozinho, não sei se vai compartilhar slides com a gente aí.
Você vai compartilhar slides com a gente aí? O que eu pensei? Eu fiz depois, no final, e a gente pergunta pro pessoal se eles querem. Depois eu fiz um slide resumo para tu mandar aí pro pessoal. Mas aí a gente, vamos ver se eles vão gostar. Ah, E aí tu mas aí é pergunta se só eles se der querem. muito like e se tiver muita pergunta aí É nos verdade, isso comentários. aí. Senão a gente não libera. Ó, gostei da Andréia, hein? Ela é daquela que assim, ó, beleza, eu entrego, mas vai ter que participar. Manda ver aí Isso então, aí. Andréia. Então tá. Então vamos bater esse papo. Então, o primeiro ponto, né? O primeiro pilar ali que eu achei importante a gente trazer é escolher o time. E aí eu vou falar das duas pontas, porque escolher o time é escolher as pessoas certas para estar dentro e também tirar as pessoas que estão erradas. Então, eu vou abordar esses dois pontos que são bem importantes. Então, para escolher as pessoas, né, para dentro do barco, como se diz, né? Aham. Tu trouxe um ponto super importante que é a definição desse perfil, né? Muitas vezes o gestor, o dono, enfim, o empreendedor não tem claro esse perfil, e eu vou trazer algumas dicas assim simples da gente conseguir identificar esse perfil de acordo com o perfil da tua imobiliária. Uhum. Primeiro ponto que eu acho que dá para um gestor pensar é o que é inegociável para ele. Para cada imobiliário, para cada líder de negócio, é diferente o que é inegociável. Então, lista isso, né? O que é inegociável? Isso eu não abriria mão dessa pessoa. Por exemplo, ética, é inegociável. Sim, ética para mim é inegociável. Ah, para mim, inegociável é alguém que tenha dedicação. O que é exatamente? Tentar mensurar isso. Outro ponto que ajuda a definir o perfil é olhar para o teu cliente, né? Ninguém melhor do que você para conhecer o seu cliente. Então, o que o teu cliente valoriza, por exemplo, num corretor? E também a gente listar isso. E se a gente não souber, vamos procurar alguém que a gente confie, né? Que seja um cliente confiável para conversar. E o terceiro ponto sobre para definição do perfil é a gente olhar para o nosso melhor corretor. Seja a nossa equipe de vendas ou se é alguém administrativo que tu está avaliando, né? Mas quem é o meu melhor nisso? Ah, é a Maria. Minha melhor corretora é a Maria. O que a Maria tem? Quais são as características que a Maria tem que fazem dela ser a minha melhor corretora? Então, é por aí que a gente seta esse perfil comportamental, entendendo o que para o negócio é importante, para o meu cliente, e também o que dá certo no meu mercado. Porque às vezes a gente, né, empresas maiores têm aqueles perfis enormes, com competências, com um monte de coisa, e não é a realidade muitas vezes do pequeno negócio. Mas fazendo essas três perguntas, eu acho que a gente consegue aí fechar esse primeiro ponto, que é defina, né? O que E é que você quer exatamente. de forma prática, como que você consegue ajudar com uma dica ou com um insight, algo prático agora, para, por exemplo, um dono de uma imobiliária, um gestor, tentar metrificar ou perceber essas nuances, esse job description que você acabou de fazer, o que é inegociável? Tem alguma ferramenta, alguma coisa que esse gestor possa usar? O que você considera que é legal de dar como dica aí para eles? Eu acho bem legal, assim, na hora da gente avaliar isso, tem várias ferramentas, né? Eu gosto bastante de alguns testes comportamentais que nos ajudam bastante a isso, mas é Aham. aquilo, a gente tem que saber primeiro o que a gente quer para depois ir atrás do que a gente quer, né? Então, é muito importante a gente ter esses testes, ajudam muito, desde que a gente sabe o que a gente está procurando. Né? Então, acho que as principais perguntas talvez sejam essas, assim, é Uhum. observar, entender quais são os comportamentos dessas pessoas. Porque com um teste comportamental, depois fica mais fácil de eu saber o que ele é, né? Qual é o perfil dessa pessoa e o que eu estou buscando. Então, acho que vale a pena. Em termos de, às vezes, listas ajudam na própria internet tem muitas listas de comportamentos que facilmente vocês conseguem buscar, porque às vezes a gente, né, não tem bem a palavra que define aquela pessoa, então é bem fácil de achar. Eu já fiz inúmeras listas, é, mas sempre pensando, a gente não vai conseguir ter tudo numa pessoa, né? Então, menos é mais nesse caso, assim. Pensem, se eu pudesse dar uma dica, assim, no máximo em 5 competências ou 5 comportamentos chave, assim, que você está procurando. Porque se você fizer uma lista de 10, 20, eu acho que a É, gente acaba se aí vai virar perdendo. 6 dezenas, né? Aí é melhor jogar na Mega Sena, né? Você achar Exatamente. 6 Superou a coisas gente não. numa pessoa, né? Vai virar uma Mega Sena, né? Exatamente.
Então, acho que Exatamente. complementando aí o que a Andrea falou, o legal seria, sabe o quê? Quem já tem time, pega lá os seus campeões, tenta traçar parâmetros e habilidades e competências e comportamentos. E o que esses três têm, o que esses dois ou o que esses cinco têm em comum? Com certeza vai dar uns dois ou três elementos lá que você vai falar, olha, nos três tem esse denominador aqui da equação. Então, beleza, já é o norte para você ir para um programa, né, para um sistema de comportamental, um teste, alguma coisa, e já colocar os três. Esses aqui são inegociáveis, né? Com certeza, Isso. um denominador com dois ou três vai ter aí nesses campeões aí, né? Exatamente, exatamente. E esses testes nos ajudam muito, desde que a gente tenha eles como uma referência, né, Rodrigo? Eu digo que a gente tem que ter muito cuidado para não rotular as pessoas. O teste nos ajuda muito para que a gente possa depois fazer as melhores perguntas na hora de uma entrevista, né? Aham. E aí, entrando na entrevista, né, assim, acho que esse é uma dica importante, assim, que às vezes a gente acaba, enfim, se passando, que é nós perguntarmos sobre coisas que aquela pessoa viveu. Então, na prática, né, tô na frente daquele corretor e eu preciso entender, né, se ele tem aquilo que eu imaginei e como que ele trabalha. Cuida com perguntas genéricas, às vezes a gente acaba caindo numa armadilha de perguntar o que que tu faria se isso acontecesse, né? São perguntas, muito mais de imaginação e é óbvio que aquela pessoa vai trazer para ti a melhor resposta, Aquilo que a né? gente quer ouvir, né? Exatamente. Então, o que que eu daria de dica aqui? Pergunta especificamente, por exemplo, me conte uma negociação que estava quase perdida e como você fez para resolver e fechar essa venda. Porque ele vai ter que puxar uma situação que ele viveu. E isso te ajuda a tangibilizar como que ele faz. E aí aqui não tem resposta certa nem errada, tem a forma que ele trabalha, e aí é mais fácil depois tu ver, não é bem assim que imaginei o perfil dessa pessoa. E aí tu começa a investigar, então, o que que ali aquele teste te deu de informação. Muito legal. Então, já pega a primeira dica aí. E se você tem alguma dúvida, gente, agora é a hora. Lança aí um monte de pergunta aí enquanto a gente está falando. Depois que terminar, aí perdeu a graça, tá? Lança agora aí, porque eu e a André vamos ler cada comentário aí e responder, tá bom? Vamos Avançando, sim. Andréia. Avançando. Então, desse modo geral, né, falamos ali do define o perfil, um teste comportamental faz sentido, mas na entrevista também é importante que tu investigue, né? Uhum. Isso tudo para colocar as pessoas certas para dentro do teu time. E aí, nesse pilar de escolha, também tem tirar as pessoas erradas do teu time, que é tão importante quanto. Então, e aí aqui a gente vamos pensar em alguns perfis, né? O perfil aquele que não performa, né? Que não está conseguindo se engajar no objetivo, vai ser fácil da gente identificar, talvez, e retirar do time. Mas a questão é, e os medianos? Quem não é nem muito bom nem muito ruim? Como é que eu conseguiria fazer algo que me identifique se eu preciso ou não tirar essa pessoa do time? Então, eu E tenho aí? algumas perguntas para você primeiro se fazer, né? Eu quero saber dessa Você já aí. Vamos lá. Como é que ah, tira os quer medianos? fazer? Legal, legal. Acho que o primeiro ponto, né? Você já acompanhou essa pessoa em campo? Porque é importante que você tenha dados e fatos sobre aquela pessoa, né? E para isso não tem como, se você não enxergar essa pessoa no campo fazendo, né, aquilo que ela foi contratada para fazer. Bom, já acompanhei em campo, ok. E você já teve uma conversa verdadeira com essa pessoa sobre o que, que ela está fazendo de certo e o que você está vendo que ela precisa ajustar? Porque às vezes é óbvio para você, né, que já tem mais experiência, talvez até que já foi corretor, mas para a pessoa às vezes não é óbvio. Então, trazer isso e dar a chance daquela pessoa se dar conta e mudar o comportamento, né? Eu, como uma pessoa de RH, acredito que as pessoas possam se desenvolver, é importante, porque senão acaba sendo um jogo de descarta e contrata, descarta e contrata. E isso é cansativo para qualquer. Então, ter essas conversas é importante. E aí tem um outro ponto importante para a gente olhar, que é
qual é a evolução que essa pessoa está tendo e qual é a velocidade que ela está tendo. Ela está evoluindo sim ou não? Porque talvez não esteja evoluindo mesmo com teus retornos, né, com essa Uhum. pessoa. Está evoluindo. Em que velocidade? Por que eu digo em que velocidade? Porque você, melhor do que ninguém, sabe o que é importante para a sua imobiliária. Então, talvez a velocidade seja muito lenta e tu precise de algo mais rápido. Bom, nesse caso, talvez tu não vai ter o tempo suficiente para investir nessa pessoa. Ou não, a velocidade já está sendo muito boa e para ti, ok, tu vai investir ali por um tempo porque tu sabe que depois ela vai deslanchar. Uhum. Então, ter esse acompanhamento é muito importante para a gente se dar conta, né, se essa pessoa vai, né, engrenar ou não. E aí, assim, para mim, a pergunta matadora dessa pessoa é a seguinte: Ah. se essa pessoa recebesse uma proposta de mercado para sair da tua imobiliária, seria um alívio para ti ou você faria de tudo para mantê-la? É, Para mim, essa pergunta é assim, tô em dúvida. Te faz essa pergunta. é. Eu acho que ajuda muito, assim. Acho que eu encontrei algumas soluções hoje aqui agora, nesse exato momento. Que bom, Ó, fico recebi feliz. uma proposta. Vá com Deus. Eu cantaria a música Aí a da Roberta resposta já está Miranda para ele. dada. Exatamente. Então tu já tem no fundo a tua resposta, né? Sobre, bom, essa pessoa, mesmo tendo ali resultados, né, medianos, não faz sentido continuar no time, sabe? Agora, é muito Então, importante também a gente considerar algo que não é falado muito no meio, né? Porque é algo de gestão, que é uma frase chamada tempo de rampagem. Porque às vezes ela tá no tempo de rampagem e a gente é iludido que esse tempo seria bem menor se fôssemos nós. Mas a gente se engana, porque nós já temos repertório e experiência para entender que, cara, se fosse eu no lugar dele, eu demoraria um mês. Agora, se é uma pessoa com zero repertório e conhecimento na área ou naquilo que ela está entrando agora, inclusive estou com uma situação bem semelhante de entender e, cara, é tempo de rampagem. Então, o que é rampagem, para quem não está entendendo o termo aí, é o tempo que ela pega a velocidade e o embalo para entregar o que ela precisa entregar. E na maioria das vezes, um time de vendas, segundo os dados que eu tenho dos masterminds, dos grupos e de uma série de gestores que eu faço parte, a Andrea me confirma aí. Vendedor é em torno de 4 a 5 meses. É isso mesmo, Andréa? Primeiro e não mês só vendedor. patinando total, segundo mês meio patinando, terceiro mês repertório mais robusto, adquirindo confiança, e aí no quarto mês começando a entregar resultado. E aí é onde você vai ver e queria dar essa deixa, né? Depois do quarto mês, ela passou por tudo isso. Essa pessoa, se ela recebesse uma nova oportunidade, você faria de tudo para ela ficar? Ou você mandaria uma promoção para ela, né? A gente brinca aqui dentro, é promoção para o mercado, a gente promove para o mercado. Exatamente, baita ponto que tu trouxe. Tem sim esse tempo que a gente tem que levar em consideração, e também esse tempo nós também de acompanhamento dessa pessoa, né? Porque uma coisa é tu contrata alguém, larga ela. Outra coisa é tu Não contrata alguém, adianta nós vamos falar em nada. desenvolvimento depois, né? É. Acompanha ela para que ela realmente consiga desempenhar nesses 4 meses. Porque também largar e milagre a gente não está fazendo ainda, né, Rodrigo? Não. E quando você falou que a gente acha que é óbvio, né? E eu aprendi uma frase com o Marcos Max falando assim, que o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. É óbvio para nós, porque os nossos olhos estão treinados, mas para outra pessoa que está entrando, ingressando num time, não é óbvio. Sim, Ah, tinha que lançar no sistema, para você é óbvio, para ela não é. Ah, tinha que falar isso para o cliente, para você é óbvio, para ela não é, né? Então, eu acho que entra, inclusive, você falou dos 3 pontos, não sei se é o momento, mas vai entrar aí na parte de desenvolver essa pessoa, né? exatamente, exatamente. E tem uma frase que eu gosto que é bem parecida com isso, que é: a gente não sabe o que a gente não sabe. Eu não sei o que eu não sei.
Exatamente. Depois de um tempo, eu passo a saber o que eu não sei, com uma orientação, depois Ah, eu vou saber o que eu sei. é, Mas tem um momento que é um momento cego, que esse é o ponto cego, que precisa muito de um gestor, porque a pessoa não sabe que ela não sabe aquilo. é. Eu aprendi isso, sabe com quem? Com o doutor Laí Ribeiro. Ele fala das fases do Ai, aprendizado. Primeiro, você é ignorante. Você não sabe o quanto você não sabe. Exemplo, eu não sei o quanto eu não sei sobre cirurgia neuro, sim, cirurgia cardíaca, cirurgia isso, né? Eu não sei. Agora, se eu entro na faculdade de medicina, eu vou tomar ciência do quanto eu não sei. Aí eu saio da ignorância e vou começar agora a ter uma fase que se chama conhecimento. Aí depois do conhecimento, aí vem o aprendizado. Essa é a fase que mais gera confusão. Por quê? Agora você sabe o quanto você não sabe e você está indo atrás da informação e essa informação chega como se fosse uma cachoeira, um oceano em cima de você e você não dá conta de absorver. Aí você bota a mão na cabeça e, ai meu Deus! Aí você tem a rampagem até chegar num ponto de domínio. Aí você foi para um outro degrau. Você já sabe o quanto você tem que fazer e domina o assunto. E aí o último estágio que ele falou, que é o estágio da maestria, que é aquele estágio que, no caso de um cirurgião, ele está lá fazendo, costurando o coração e conversando com outro médico do sushi que vai comer daqui a pouco quando terminar a cirurgia. Ele está fazendo, é como nós agora também atendendo o celular dirigindo, né? A gente está com tanta maestria em pilotar o carro e a gente está nesse nível. legal. Então eu carrego isso pro Muito resto da vida, legal. dessas fases do aprendizado, né? E é muito louco que isso acaba sendo um ciclo, e no mundo que a gente está vivendo, né, de novas tecnologias e novas formas de fazer as coisas, esse ciclo ele começa a começar de novo, né? Imagina, fiz a Ele é minha faculdade constante. há anos atrás, né? Se eu fosse contar que somente o que eu vivi é suficiente, não, eu tenho que voltar a estudar, eu tenho que voltar a me atualizar o tempo todo, porque a gente vai, com certeza tem coisas que eu não sei ainda, então é um ciclo, né? E é o que a gente estava fazendo lá na Califórnia, que o pessoal chama de Long Life Learning, ou seja, um aprendizado contínuo, né? Estávamos lá Exatamente. entendendo o que que era inovação, né? O que que estão na nossa frente, como chegar nesse pelo menos empate de novo aí. E a gente estava lá por causa disso. Legal, é isso aí, é isso aí. O nosso aprendizado ele é contínuo sempre. E aí, parte de E agora desenvolvimento. o terceiro perfil, antes a gente ir rapidinho Ah, para o tá. Então vai desenvolvimento, lá. Eu que que tô aí esse botando a aí, carroça na frente. Vai lá. não, bem capaz, que é um outro perfil que eu acho que é mais polêmico ainda que o mediano, que é Ah, aquela pessoa que vende muito, mas que está trazendo muitos problemas dentro do meu time. mas isso não tem no meio imobiliário, não. Não tem, só tem nos outros. Não, não tem. Claro que não. Já imagina aquele cara que vende pra caramba, chega na hora que quer, bota o pé na mesa e sai, né? E no final das contas eu tô vendendo mesmo. Isso aí no meio imobiliário não existe. O Não pessoal vai tem. confirmar comigo agora aí Tem no. outro meio. Outro segmento. No imobiliário, isso aí não tem jamais. Mas vai lá, explica aí pro pessoal que não tem problema com isso aí, vai. Que não tem problema. Eu trouxe, como sempre, né? Eu gosto sempre da gente pensar, né? Então, algumas perguntas para a gente se fazer nesse caso. Primeiro ponto, essa pessoa, ela está cruzando alguma linha ética, né? Uma pessoa que talvez minta, tem alguma falha na integridade, né? O que, que exatamente ela está causando em relação a esses limites éticos? Então, aqui é um ponto para a gente prestar atenção, porque talvez Ah, hoje ela esteja mentindo para um colega. Oi? eu vou te interromper e aí agora eu vou fazer uma Claro. cutucada nos gestores que pensam, sabe como? Cara, mentindo, mas trazendo venda. Olha, André, me perdoe, mas É que. existe. Existe, tá? Não, Rapaz, o eu cara pode acredito, mentir. ponto só. Aí sabe o que que ele faz? Qual é o problema dele?
Porque o que vende vai estar, entre aspas, autorizado a mentir ou ir no limite, a ultrapassar o limite da ética, mas o que não vende vai observar e também vai querer cruzar essa linha aí. Vai, E aí você não vai vai cruzar. admitir para um e vai admitir para outros. E aí a sua liderança cai e aí pronto, aí não tem o que fazer. Tocou num ponto bem importante. Tem um artigo uns anos atrás que eu li, acho que foi da Harvard Business Review, se não me falha a memória, que falava que o pior comportamento do seu time é setado pelo comportamento da pior pessoa. Porque o ponto era exatamente esse. Se tu permite que alguém faça algo como isso, né, no caso mentir, o colega olha para o lado e diz: bom, então aqui isso é permitido. Então, Pronto. esse é o grande risco para a gente Tá refletir. estabelecido o padrão. Pode, né? Exatamente, está estabelecido o padrão. E outra pergunta que eu acho importante a gente se fazer é o quanto os outros, né, têm medo às vezes desse colega, em função de relações talvez até tóxicas entre colegas, e o quanto tempo talvez tu, gestor, está despendendo do teu tempo para tentar manejar todos os danos que essa pessoa acaba causando. Então, são reflexões para ver até que ponto faz, né, a gente ficar, talvez, na mão, às vezes, de um só corretor, né, que é uma coisa bem arriscada para um negócio, para a gente refletir o quanto vale a pena a gente estar investindo energia nessa pessoa aí, e às vezes até deixando de investir em outras, para que outras virem grandes, né, corretores também, né, porque o Aham. tempo é limitado. Uma coisa que a gente aprendeu no Vale foi isso, né, Rodrigo? É, Não é o tempo é dinheiro, que nem a gente diz no Brasil, não. O tempo é um recurso limitado. O tempo que tu gastou com aquela pessoa que não está nem te dando ouvidos, tu não consegue mais recuperar depois, talvez com uma outra pessoa que tu poderia estar fazendo voar em vendas, né? é verdade. Então fechamos o. Vamos entrar em desenvolvimento, então, agora. Então tá aí, Fechamos a galera. escolha, Quem né? é que já tá fazendo as anotações aí, ó? E deixa aí a sua pergunta, comentário, participa, porque senão a André não vai enviar aí o bônus aí no Não final da vou, live, hein? não vou Vamos enviar. lá. Então, desenvolver o time, né? Acho que o primeiro ponto, tu até tocou um pouco ali quando tu falou da rampagem, né? Toda vez que a gente traz um novo colaborador, um novo corretor, seja administrativo ou um corretor, então, né, focado, é importante que a gente faça uma integração dessa pessoa. Ela não vai adivinhar a forma, né, que a gente trabalha na nossa imobiliária, digamos assim, e a gente corre o risco dessa pessoa vir com alguns cacuetes, né, do último lugar que ela trabalhou. Então, montar uma integração, olhar para treinamento de produto, perfil de cliente, né, quais são os comportamentos esperados, né, que tu espera dessa pessoa, quais são as regras do jogo aqui no nosso ambiente. Isso é importante, quanto mais claro, outra coisa que a gente aprendeu lá no Vale, clareza. Quanto mais claro a gente deixar as regras para essa pessoa, mais rápido vai ser o aprendizado dela, porque ela tem a informação de, bom, é assim, é isso que esperam de mim aqui, desta forma, né? Na outra imobiliária talvez fosse de outra forma, aqui é diferente. Então, talvez a gente consiga aí prevenir alguns problemas aí, né, futuros com essa pessoa. E o legal é que o dono de imobiliária pode fazer isso com algo simples hoje, né? Que é ter uma área de membros com vídeos gravados, com quiz, avaliações feitas, que a gente coloca a pessoa na hora que ela entra na empresa, integrando ela já em um modelo que você não precisa pegar uma pessoa, absorver o tempo dela para ela dedicar, não. Essa coisa básica que é, olha, é como se fosse o Waze, né? Precisa da rota para a gente chegar até o destino. Então a rota é essa, ó, siga aqui no vídeo 1, 2, 3, 4, 5 e a gente vai parar no próximo destino, que é você sentar na mesa e a gente começar a fazer a sua integração de uma outra etapa, de um outro destino, que é vender, né? Muito legal. Bem interessante, bem legal. Acho bastante. Uma ferramenta dessas é ouro, assim, né? Para a gente conseguir otimizar até o tempo das pessoas, né, Rodrigo? E, bom, então temos essa pessoa. Bom, eu como gestor desse time, né? Como é que é a minha rotina de treinamento, né?
como é que eu faço a minha rotina de treinamento de produto, técnica de venda, como vai ser isso? É importante que eu me organize para isso, porque a gente precisa ir fazendo, como a gente falou antes, né, esse follow, esse acompanhamento, né, das pessoas, para que a gente possa fazer, inclusive medir a evolução. Que é aquela coisa, o que não é medido, a gente não sabe como tá, né? Como é que a gente vai fazer o acompanhamento de campo das pessoas? Bom, aí é um acompanhamento mais individual, como que eu vou acompanhar? Vai ser uma vez a cada X tempo? E isso é importante a gente se organizar na nossa agenda como gestor, né? Para que a gente possa acompanhar, observar e dar o retorno para essa pessoa. Que é o que eu tinha dito das conversas verdadeiras, pontuar o que a pessoa tem de oportunidade, reforçar comportamento adequado, isso também é importante, às vezes a gente pode se passar. E aí, duas dicas, né, que eu dou nesse momento, assim. Sempre comece com perguntas. É importante a gente medir o quanto a pessoa está se dando conta do seu desempenho, né? Então, não vá falando, eu acho que tem que melhorar aqui ou lá. Pergunta para a pessoa, bom, te acompanhei hoje, o que que tu achou do teu desempenho? Escute dela. Isso vai ser importante até para tu calibrar entendimento e aí tu saber se essa conversa vai ser fácil ou mais difícil, porque tu vai ter que explicar aí desde o início, né? E o outro ponto importante que eu dou de dica aqui, que às vezes muitos gestores, e eu já cometi esse erro também, que é a gente acabar dando um feedback genérico. Então, por exemplo, acompanhei lá o corretor, aí eu volto e digo assim: olha, fulano, tu tem que ouvir mais os clientes. O que que ouvir mais? Mais para quem? Para mim, ouvir mais é diferente de ouvir mais para ti, né? Chamamos isso de palavra grávida, frase grávida demais, né? Ela é grávida, tem algo Exatamente. dentro que ninguém sabe o que que é, mas bota pra fora o que que é isso aí, não deixa nada grávido, não. Exatamente, ótima definição. Então, quanto mais assim certeiro a gente for, mais claro, né? Naquele dia que eu te acompanhei, naquele momento, você notou que o cliente falou 3 vezes a mesma coisa até que tu te deu conta e respondeu. Explica a situação para a pessoa, porque de novo, o que é óbvio para ti não é óbvio para o outro, né? Então, para a pessoa entender, entendi, realmente, aí ela vai entender que ela não está sabendo ouvir. Agora, ouvir Ela mais vai não diz nada. ficar. Eu chamo o que eu chamo, né? Eu sempre, quando dou nos meus treinamentos, eu falo assim que a gente não pode deixar acontecer o mundo de Bob, né? Eu não sei se você é da época do Legal. Bob, do desenho animado, Claro, que alguém falava para ele uma coisa e ele, na literalidade, né, no desenho animado, abria uma nuvem do lado aqui, né? É, vou tentar achar um exemplo aqui. Bob, você não pode faltar com a sua palavra. Aí ele pegava e abria uma nuvem aqui e começava a desenhar, faltar com a minha palavra. Ele ficava ali conjecturando o que é aquilo. Então, do mesmo jeito, olha, fulano, você tem que falar mais para o cliente e tal. E aí vai, o cérebro dele vai formar um negócio e vai ficar tentar procurando o que é falar mais ou falar menos, né? E aí o cérebro não acha essa trilha, não acha essa imagem, porque nós concebemos a nossa linguagem e as coisas através de imagens, né? Todo o nosso pensamento, a base do pensamento, o signo e o código que transmite tudo para nós é imagem. Então, se a gente não consegue ajudar a outra pessoa a ter a imagem exata daquilo que ela estava pecando ou daquilo que ela estava fazendo, ela vai ficar procurando no cérebro dela a imagem e ela não vai achar e ela não vai acertar da próxima vez. né? Não, e aí ela vai achar aquilo que ela acha, né? Tu falou para ouvir mais. Então ele quer dizer que eu Que é não para tenho mim que ficar falar muito. calado. Aí, exatamente. Aí na próxima vez ele não fala nada, não pergunta, não fala nada, só fica parado escutando o, né? Aí perde a Aí venda. tu vai cobrar dele, exatamente, perde a venda, tu vai cobrar dele, aí ele vai falar, tá, mas tu disse que era para eu ouvir mais? Foi o que eu entendi. Então, parece bobo, mas é Aí muito agora eu comum quero a fazer uma gente pergunta. Quem é que está pecar. aí e que tem gestores que precisam ouvir isso?
Fala assim, meu gestor precisa ouvir isso. Escreve aí nos comentários. Por quê? Porque essa pessoa precisa entender como te dar feedback. Então, traz ela para cá, pega o link aí, como quem não quer nada, e fala, nossa, fulano, ó, vi um vídeo legal, manda para ele e tal. Dá essa luz, manda para ele aí, manda no grupo. Ó, um baita de uma live aqui sobre gestão de pessoas, de time. Deixa o gestor saber, para ele parar, já que tem pessoas aqui que não conseguem dar esse feedback direto. Traz ele para a live aqui, que ele vai ter esse insight aqui, ó, gestor. Esse negócio de falar palavras grávidas não é para nós. Diga exatamente o que você quer e o que você precisa. Exatamente. Baita dica. Mais um ponto, então, né, em relação ao desenvolvimento de time, para a gente ter um time que realmente consiga chegar na alta performance, aí eu falo de um time, né, não de uma ou duas pessoas. A base de construção de qualquer time de alta performance é a gente construir relações de confiança. Não tem como a gente ter um time de alta performance sem construir relações de confiança. Então, aqui assim, abriria um capítulo inteiro para falar sobre relações de confiança, mas acho que algumas coisas são importantes. Para alguém confiar em ti, tu precisa também confiar nessas pessoas, as pessoas sentem isso, se tu confia ou não. E para isso acontecer, nós, né, que gerimos equipe, a gente precisa estar aberto a repensar o modo que a gente faz as coisas. A gente perde as pessoas se a gente for com uma postura de dono da verdade, não me interessa o que tu me disser, eu vou contra-argumentar e eu é que sei. A confiança, ela morre, já nem começou, ela já está morta. E aí, qual é o perigo disso, a gente criar esse tipo de ambiente? Provavelmente, seus corretores não vão te trazer os pontos que eles estão tendo dificuldade, porque eles têm medo, né? Tu vai olhar para eles e vai dizer que tu, né, sabe que ela, como que ela não sabe isso? E também essas pessoas não vão te trazer as dúvidas que ela tem. Então, relações de confiança é base para tu conseguir, inclusive, desenvolver teu time e tu poder realmente ajudá-lo naquilo que eles estão precisando. E isso é algo assim a se perseguir, assim, para qualquer time sem relação de confiança não tem como ter alta performance. E o que você sugere aí para a gente aumentar essa confiança no dia a dia? Primeira coisa que eu sugeriria é, você precisa conhecer as pessoas que trabalham com você. Então, primeira coisa, né? Eu não sei nem quem é aquela pessoa direito, é difícil tu construir confiança. Então, tu ter conversas, por isso que conversas individuais são tão importantes, e eu entendo muitas vezes que leva tempo, né? É uma coisa que, entre aspas, gasta o meu tempo, mas eu posso te garantir que se tiver conversas individuais de qualidade, isso vai economizar muito tempo na frente. Então, eu consegui conhecer quem está trabalhando comigo, eu consegui também me abrir, porque eu não tenho como só perguntar, eu também preciso me abrir para aquela pessoa, para que ela também me conheça. Isso já ajuda a gente. Nós somos seres humanos, a gente vive de relações sociais. Então é importante que a gente tenha relações com a pessoa, né? Isso não quer dizer que tu tem que contar a tua vida inteira para a pessoa, mas quer dizer que você precisa saber que ela tá com um filho doente, quando ela estiver. Eu preciso saber disso. Ele é um ser humano. Eu acolher muitas vezes algo é suficiente para a pessoa se sentir acolhida e tocar e trabalhar. Muito melhor do que se a gente ignorar isso e ainda assim a pessoa ter que estar trabalhando e talvez não, né, não adequadamente porque não está bem. Então, acho que a primeira coisa é conhecer quem está trabalhando contigo. Outro ponto é a gente sim se não nem flexibilizar, eu diria, né? Uma vez me disseram a diferença de eu ser flexível e de ser vulnerável. Eu gostei muito da explicação, vou trazer aqui. Ser flexível é eu ser que nem um bambu, né? Que vem o vento, né? Ele vai para um lado, vai para o outro, enfim. E ser vulnerável é realmente eu olhar a situação como se eu tivesse a capacidade de tirar minhas raízes daquele lugar e me colocar em outro lugar. Então eu estar aberto a ouvir e a mudar de opinião se for o caso. Até Essas mesmo coisas vão mostrar um construindo pouco, né? confiança. Mostrar um pouco da sua vulnerabilidade como ser humano também, né? As suas falhas e tal. Exatamente. Admiti-las, né?
Quando a gente Exatamente. admite nossas falhas, né? E a gente calça a famosa sandália da humildade, a gente mostra uma vulnerabilidade, aquela pessoa vai sentir a segurança também de expor uma vulnerabilidade dela que precisa ser tratada, né? Essa troca de Exatamente. vulnerabilidades aí é muito importante mesmo. E é muito importante porque, olha, eu já vi times inteiros assim que não conseguiram construir esse tipo de relação e as coisas elas vão ficando nas entrelinhas, não vai sendo dito as coisas e quando vê acontece ali uma situação que não tem nem como remediar de tão grave que é. Então, na raiz a gente precisa já ter isso, assim, construir confiança com as pessoas é essencial para que as pessoas possam performar. Muito bom. E você que está aí agora, lembra de começar a comentar aí, participar, mete o dedo nesse teclado aí, faz pergunta enquanto a gente pode responder aí, que eu e a Andrea, depois que a gente terminar a live, a gente vai responder todas aí, tá? E aí, Andrea, como a gente Então prossegue agora? vamos para engajar as pessoas, então, e aí a gente fecha com chave de ouro, né? Vamos Então, recapitular então aí. O vamos. primeiro ponto foi Já temos as pessoas certas, porque a gente já escolheu quem entra e já escolheu quem sai, né? isso. E uma dica de ouro na recapitulação aí é para a pergunta essencial que você vai fazer para quem tá ali mediano. E se deve ou não, a pergunta é: se essa pessoa recebesse uma outra proposta, você faria de tudo para ela ficar ou ajudaria ela a ir para outro lugar, né? Essa é a dica de ouro, Exatamente. gente. Se alguém deve ou não ficar no time, é o quanto você faria de tudo para ela ficar. Aí a gente Isso aí. recrutou, escolheu pessoas. E agora a gente falou um pouco do desenvolver, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Como é que eu acompanho, né, desde o início, esse primeiro dia dessa pessoa, como é que eu vou dando, né, fazendo conversas ao longo desse tempo para que eu digo, nenhuma pessoa, eu já tive algumas experiências de pessoas que acabaram performando muito mal depois de um tempo em alguns times que eu assessorava. Isso tu vai ver, o histórico é sempre o mesmo, assim, ela não começou performando já muito mal. Muitos, eles começam bem, e aí vai acontecendo as coisas e a gente não vai conversando, não vai desenvolvendo, não vai conversando, e quando vê, a pessoa está numa espiral da morte, assim, né? Então, o ponto de desenvolver é acompanhar e ter as conversas, por mais que talvez possam no primeiro momento ser mais difíceis, é importante. Nós somos adultos, a gente tem que tratar adulto como adulto, e a gente precisa falar a verdade para as pessoas. Show. Número 3, engajar essa pessoa. Engajar, então. Mete Então, agora ficha, temos as então. pessoas certas. Temos as pessoas certas já no time e aí nós precisamos engajá-las. E aí aqui é importante a gente entender um ponto que é muito comum, é nós pensarmos com a nossa cabeça no sentido do que a gente dá valor. E aí é uma armadilha. Ah, As pessoas, elas se motivam pelos motivos delas e não pelos meus motivos. Por isso que lá atrás eu falei, tu precisa conhecer o teu time, né? Então, por exemplo, para mim, eu me motivo muito, eu adoro estudar, e realmente é uma coisa que motiva muito. Se um gestor vai me gerir e quer me reconhecer, a melhor coisa que ele pode me fazer é me dar um curso, me dar um. Isso para mim me motiva muito. Bom, ele não me conhece, ele ama, digamos que, sei lá, viajar. E aí ele não sabe, né, que eu tenho filhos, que, enfim, toda a situação, né, de quem é a Andrea, né? Aí ele me dá uma viagem. mas Legal, o que que é uma mas viagem para mim? sabe, talvez até eu pergunte para ele que já aconteceu, eu já vi times, né, isso acontecendo. Ah, eu posso vender minha viagem para um colega? Porque não é valor para aquela pessoa. Então, o primeiro ponto de engajamento é conheça os motivos pelos quais as pessoas se motivam e não tu, porque a motivação ela é interna. Eu posso estimular, mas o motivo é dela, não é o meu. Outra coisa que é importante nesse sentido não é o dinheiro em si que motiva as pessoas, mas é o que elas conquistam com esse dinheiro. Então, o meu sonho, por exemplo, nesse momento é trocar meu carro.
Claro que eu quero dinheiro, mas eu não quero dinheiro porque ninguém quer dinheiro para ficar com pilhas aqui em volta. Não, tu quer o dinheiro para conquistar as coisas que te trazem, né, valor, que são valor para ti. Então, conhecer isso é muito importante, primeiro ponto para a gente conseguir engajar as pessoas. Por isso é tão importante fazer no momento de recrutar e desenvolver lá atrás, o que a gente chama, né, André, de alinhamento de expectativas, né? O que eu quero, o que eu preciso e que eu vou esperar de você e o que você espera de mim. E aí a gente faz um Exatamente. documento nesse alinhamento de expectativas e a gente faz também dentro desse alinhamento o conhecimento da pessoa, quais são os hobbies dela, os sonhos, que é o que a gente chama depois de coach de profissional. A gente vai fazer um coach em cima dessa pessoa baseado naquilo que ela deseja e não naquilo que a gente quer oferecer. E tem um livro muito legal que fala sobre isso, que é As 5 Linguagens do Amor. Não adianta eu dizer que amo essa pessoa dentro da minha organização falando uma língua que ela não entende, né? As 5 linguagens do amor reflete muito, eu digo muito para minha esposa que eu a amo, mas a linguagem que eu estou dizendo com palavras não é o que ela entende como ser amada. Às vezes é comer uma pipoca em frente a um filme, né? É bem Exatamente. semelhante ao mandarim. Se alguém estiver falando para a Andrea, tchan, 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 sei lá, e ela não está entendendo nada, e do outro lado ele está falando, eu te amo, você não está se sentindo amada. Então não adianta eu continuar pronunciando eu te amo em mandarim. Eu vou ter que descobrir qual que é a linguagem da Andrea, que quando eu der esse mouse para ela, ela vai falar, meu Deus, meu sonho era ter um mouse desse. Aí ela se sentiu amada, porque ela ganhou um mouse. Exatamente. É. E muitas vezes a gente se engana que tem que ter valor, né? Tem que ser alto, tem que ser. Às vezes é um simples gesto que o nosso colaborador ele valoriza muito mais. Às vezes é um livro. Se a pessoa gosta de estudar, dá um livro para ela, um livro que Sim, ela com certeza ela vai se sentir valorizada porque tu ouviu, né? Tu escutou, tu sabe do que ela gosta, ela te comentou que gostaria de comprar tal livro, enfim, são pequenos detalhes que é prestar atenção nas pessoas, né, que estão com a gente, enfim. Né? show de bola. Outro ponto importante, seguindo, né, no engajamento, é cada vez, porque existem reconhecimentos, eu sempre digo, reconhecimento a gente tem que fazer em público, né? É importante. Por que que é importante? Não é só para a pessoa. Porque cada vez que tu tá dizendo na frente dos outros, tu tá reconhecendo alguém, ao mesmo tempo tu tá dizendo para todo mundo qual é o comportamento que é valorizado dentro da tua imobiliária. Então, tem um duplo sentido, né? Não só para a pessoa que se sente reconhecida na frente dos colegas por algo que foi super legal, algum resultado, alguma conquista que essa pessoa teve, mas também você dá um recado para todos os outros. Ó, é desta forma que aqui vocês vão ser reconhecidos. Então, e a gente tem que prestar bastante atenção para fazer isso de forma consciente, né? Tem várias teorias sobre essa questão de reconhecimento. Um ponto muito importante que eu venho estudando é não nunca reconheça o que a pessoa é, e sim o que a pessoa fez. Por quê? Se você diz para, mesmo na sua família, né? Você tem um filho, você vai dizer para o seu filho: "Ai, muito bem, você é muito inteligente, parabéns". O que que tu tá dizendo para ele? Ele vai pensar: "Bom, meu pai tá me reconhecendo, porque eu tirei 10 numa prova, porque eu sou inteligente. Então quer dizer que se eu tirar menos, eu não vou mais ser inteligente. Então eu vou procurar sempre tarefas mais fáceis para mim, porque eu quero mostrar para meu pai como eu sou". E isso se aplica no trabalho também. Como é que tu diz pra pessoa: "Você é um excelente corretor", e dali a 3 semanas ele faz um problema e tu vai chamar ele e tu vai ter que corrigir, né, mas tu recém disse que ele era. Então não. O que que é o ideal aqui? Elogie o que ele fez, né? Então, o quanto ele se esforçou por aquilo. No caso ali do filho, é parabéns, mesmo que ele não tenha tirado 10. Eu vi o quanto tu estudou o fim de semana inteiro e tu conseguiu tirar a média. Parabéns.
Mesma coisa para um colaborador. Parabéns, a maneira que tu, aquele dia, tu fechou a venda dessa forma, XYZ, foi assim impecável. Tu está explicando para ele o que é que tu está elogiando. De novo, a gente precisa ser claro no elogio. E lembrem que é uma ferramenta poderosa de também por teu time entender qual é exatamente o comportamento que eles precisam fazer para também ser reconhecidos. E o último ponto de engajamento para que eu já acabei adiantando um pouco, mas vou reforçar aqui, que é vá além da remuneração, né? Que é aquele ponto ali de não adianta dar uma viagem para o Nordeste para uma corretora que está grávida, ou um corretor que a esposa está grávida e que o sonho dele é construir o quartinho ali de bebê, e tu está dando uma viagem para o Nordeste para ele, né? Então, não pensa só na questão de, eu vou dar um prêmio de X, né, desse tamanho. Sim, mas o que é valor para essa pessoa? O que é valor, né, nesse momento? Então, a gente já tinha comentado, mas é um ponto importante quando a gente fala de engajamento aí de pessoas dentro do time, né? Muito, muito bem colocado, né? Porque quando a gente entende a real necessidade do nosso colaborador, a gente vai estar fortalecendo a nossa linguagem, que ele vai entender que está sendo amado, que foi exatamente o que eu falei aqui agora há pouco, né? Cara, muito Exatamente. legal. E eu quero saber se alguém aí anotou pelo menos uns 2 ou 3 insights que você vai colocar em prática. Porque eu carrego muita frase, né, de uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Paulo Vieira. A frase que ele fala é: tem poder quem age. Então, se você passou agora 1 hora ouvindo a gente aqui, falando coisas legais, cara, perdeu o seu tempo. Mas se você pegar pelo menos 1 ou 2 coisas aqui e imediatamente efetivar, colocar em prática, aí você vai estar se apropriando dessa palavra, né? Tem poder quem age. O poder, e inclusive enquanto a Andrea falava aqui, e eu jogo às vezes na câmera dela aqui de propósito, porque eu quero fazer algumas anotações, e eu estava anotando aqui, Andrea, e vou dividir com vocês. Que tal se um dos insights que você gostou até aqui fosse criar um documento que se chama Raio-X do Colaborador? O que você acha? Raio-X Muito legal. colaborador, nome, tal, quanto ele veste de, de camiseta, de calça, de chinelo, de tudo, quais são as comidas que ele mais gosta, quais são os anseios, quais são os objetivos, o que ele pensa para os próximos 2 meses, o que ele está pensando da vida, como ele está se sentindo. Aqui dentro a gente tem uma ferramenta bem legal, Andréia, que depois eu vou até passar para o pessoal em uma outra live, que se chama Clima Organizacional, aonde tem uma área de membros da própria empresa e ele ganha pontos toda vez que ele interage lá. Então, assim, de praxe, todo mundo entra de manhã na ferramenta e de cara já diz lá como que ele tá, né? Tem 5 carinhas, tem um bem chateado, um mais ou menos e tal, e tem um bem alegre. E aí, olha só que legal, toda vez que alguém coloca lá que tá mais ou menos ou com a carinha chateado, chega um e-mail notificando para mim, falando assim: a Andrea não está se sentindo muito bem hoje, que tal você, que é o gestor imediato dela, verificar? Aí chega, porque ela colocou, aí eu sempre vou lá, e aí, André, tudo bem? O que foi que você não tá bem hoje e tal? Cara, só essa atenção que você já tá dando aí já faz uma grande diferença. Então, ó, dica aí, raio-x do colaborador, faz um documento, o que ele gosta de comer, e o que ele gosta de chocolate, qual é o chocolate que ele gosta, o que ele gosta de calçar, se é sandália, se é tênis, se é isso e aquilo, porque no momento de fazer um reconhecimento, você tem todo o raio-x ali, não vai errar. Então, igual a Andrea falando ali, né? Você vai dar uma viagem para o Nordeste para a pessoa, sendo que ela está querendo fazer o, o O quartinho do quartinho do bebê. bebê, né? E é possível, dos mais ousados, falar assim: "Ô, Rodrigo, não tem como trocar essa viagem do Nordeste aí não por um quarto de bebê." Então, acho que é legal. Exatamente. Primeiro insight aí que eu tô anotando, a gente já vai melhorar o nosso raio-x aqui, né? Hobbies que essa pessoa gosta, é, tipos de música, tem que saber tudo, gente.
né? Você vai fazer uma data comemorativa, você põe uma música que marcou aquela pessoa, ela vai se sentir muito amada. O que você acha, André? Acho fenomenal. Eu acho que, olha, eu acredito de verdade, assim, se os gestores prestassem atenção nisso, eles teriam maiores resultados. Eu tenho certeza disso, Rodrigo. Eu acho uma ótima ideia, porque isso faz com que as pessoas se conectem. A gente se conecta com pessoas. A gente não vai. Claro que é bom, a gente gosta de ganhar dinheiro também, é óbvio, né? Todo mundo tem sonhos para realizar, mas a gente tem, e cada vez mais, essa questão do propósito, de eu quero isso para minha família ou para mim. É nesse sonho que a gente levanta todo dia para trabalhar. Não é necessariamente para eu vender, é para eu É. vender para esse sonho, né? Então, O dinheiro, quanto mais mais a uma gente vez, conhecer. o dinheiro, mais uma vez, é grávido, né? Ele é amplo, né? O dinheiro, mas o Exatamente. objetivo final é o que a gente precisa saber mesmo. Bom, galera, estamos chegando Exatamente. aí no nosso... Tu quer pontuar mais alguma coisa, Andréia? Não, depois só no final passar minhas redes sociais aí para o pessoal, quem quiser me seguir, aí eu dou umas dicas de liderança. Então, passa aí para nós, então, aí, para a rede Eu vou social da passar o. Andréia, para gente, todo mundo aqui que Normalmente está aqui agora, já entrar valendo aí na rede social dela. Pode falar. Ah, legal. Primeiro, obrigada, né, Rodrigo? Foi um bate-papo super legal, enfim, adorei. É sempre bom, assim, falar de um tema que a gente ama. Então, normalmente no Instagram, que é o mais aí que eu utilizo, que é o Eu Andrea Armelini. Então, quem quiser me seguir, tem dicas lá de liderança, tem o nosso algumas dicas também diárias ali de alguns livros, enfim, eu estou sempre ali colocando novidades nessa questão de liderança e gestão de pessoas. Então, tá bom, queria te agradecer. O pessoal aí que participou, ah, pode cobrar a Andréia agora no Instagram dela sobre o PDF ou o slide que ela tem aí para te dar como um bônus. É um momento que eu deixo como agradecimento para os participantes, né? Validar e indicar. Segue lá a Andréia, chama ela no direct, faz um relacionamento. Tenho certeza que os conteúdos dela vão agregar bastante aí para vocês. Então, mais uma vez, reforçando, são lives da nossa maratona de lives. Nessa maratona, estamos nos preparando para a Escalada Imobiliária, que é um evento que nós vamos falar sobre como ter um negócio imobiliário totalmente escalável. E você precisa participar. Onde que eu vejo isso, Rodrigo? No link da descrição do vídeo. É só você ver aí, clica aí, vai lá na descrição do vídeo, confere a data e eu tenho certeza que nessa semana aí você vai tirar um proveito enorme para aplicar na sua imobiliária e colocar o seu negócio em nível escalável. Andréia, mais uma vez, muito obrigado. Espero vê-la mais vezes aqui nas nossas redes sociais, juntos, fazendo lives, porque a gente juntos podemos transformar as pessoas e os seus negócios. Tá bom? Um grande abraço de coração. Nos vemos então Abraço. no próximo episódio da Maratona Broke Hunter. Grande abraço.